Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre alguns tipos de grafos. Vamos falar agora do grafo regular. Um grafo é regular quando todos os seus vértices têm o mesmo grau. Exemplo, o grafo a seguir é um grafo regular 3, pois todos os seus vértices têm grau 3, ou seja, todos os seus vértices estão ligados a 3 arestas, se vocês observarem aí, ok? Então esse aí é um grafo regular. O grafo completo. Um grafo é completo quando há uma aresta em cada par de seus vértices. E aí nós temos o grafo completo, tem a designação de Kn, onde n é a ordem do grafo. O grafo Kn possui o número máximo possível de arestas para um dado n. É regular, onde todos os seus vértices têm grau n-1. Então nós temos aí 5 grafos, né? Onde aqui eu tenho onde n é igual a 1, ou seja, eu tenho aí somente um vértice. Eu tenho onde n é igual a 2, 2 vértices, n igual a 3, 3 vértices, n igual a 4, 4 vértices e n igual a 5, são 5 vértices, ok? Ou seja, né? Então 1 menos 1, grau 0, 2 menos 1, grau 1, 3 menos 1, grau 2, 4 menos 1, grau 3 e 5 menos 1, grau 4. Significa um exemplo aqui do grau 4 que cada vértice tem 4 arestas, por isso são grafos regulares também. O grafo bipartido. Um grafo é bipartido quando seu conjunto de vértices V puder ser particionado em dois subconjuntos, V1 e V2, tais que toda aresta de G une um vértice de V1 a outro de V2. Nós temos um exemplo aí, seja o conjunto H, formado por Luiz e Pedro, e o conjunto M, formado por Carla, Joana e Maria. E o grafo, né, formado aí pelos vértices e arestas. Então nós temos aí, né, o grupo M e o grupo H. Então, fazendo a união do grupo H com o grupo M, né, a união entre os vértices, fazendo a união entre os vértices de H e M, nós temos aí, né, um conjunto do par ordenado VW, onde V pertence ao conjunto do H e W pertence ao conjunto da M, ou vice-versa, V pertence ao conjunto M e W pertence ao conjunto H. E V foi namorado de W, ou W foi namorado de V. Nós temos aí o grafo que é chamado bipartido completo. Um grafo é bipartido e completo quando todos os vértices de uma partição estão ligados a todos os vértices da outra partição. Então nós temos aí o exemplo, né, um grafo que tem aí, né, grau 3, ok? E se vocês observarem aí, todos os vértices da partição de cima estão ligados com todos os vértices da partição de baixo, ok? E vice-versa. E grafo rotulado. Um grafo é rotulado em vértices ou arestas quando a cada vértice ou aresta estiver associado um rótulo. Então nós temos aí, né, o rótulo aí, Maria e Pedro, Joana e Luiz, Carla e Pedro, ou Pedro e Maria, Pedro e Carla, Luiz e Joana. Ok? O grafo chamado valorado. Um grafo é valorado quando existe uma ou mais funções relacionando V e U, ou seja, vértice ou aresta com um conjunto de números. Então nós temos aí esse grafo aí, que é valorado, que nós temos os valores
De Porto Alegre para São Paulo, 60. De São Paulo para Curitiba, 20. De Porto Alegre para Curitiba, 50. De Porto Alegre para Florianópolis, 45. E de Florianópolis para Curitiba, 30. Tá? Então, Vértice é uma cidade com aeroporto e a aresta, né, na realidade, são as linhas ligando, né, essas cidades. E T é o tempo esperado, ou seja, então nós temos aqui o tempo aí esperado, ok? Então, é um grafo valorado. Nós temos aí o multigrafo. Um grafo é multigrafo quando existem múltiplas arestas entre pares de vértices de G. No grafo a seguir, há duas arestas entre os vértices A e C e entre os vértices A e B, caracterizando o conjunto como um multigrafo. Ó, tá aí. Então, nós temos aí, né, duas arestas entre A e C e duas arestas entre A e B. E o subgrafo? O subgrafo, na realidade, é uma parte do grafo. Então, nós temos aqui um subgrafo, nós vamos ter, na realidade, os vértices do subgrafo e as arestas do subgrafo, que aqui eu chamei de A, ok? Também pode ser chamado de A. E esse subgrafo vai ser um grafo, é subgrafo, né, de um grafo que eu chamei de G, onde tem vértices e arestas, né? E o vértice do subgrafo tem que estar contido ou ser igual ao vértice do grafo, e as arestas do subgrafo tem que estar contido, né, ou ser igual à aresta do grafo. E aqui o vértice, eu falei pertence, não é pertence, está contido, ok? Aí nós temos aí o exemplo aí, né, onde eu tenho o grafo e onde eu tenho o subgrafo. Ou seja, tanto os vértices como as arestas estão contidas no grafo. O hipergrafo. Um hipergrafo, H, é definido pelo par de conjuntos de vértice e arestas, tal que vértice é um conjunto não vazio e aresta é uma família e partes não vazias de vértices. Então aí um hipergrafo. Ok? Então nós temos aí os vértices, que eu chamei de x1, x2, x3 e x4, e as arestas, x1, x2, x4, que ligam, né, x1, x2, x4 e x2, x3 e x4, e nós temos a aresta, a que liga também, né, x2 a x3. Isso é um hipergrafo. Vamos definir cadeia e caminho. Cadeia é uma sequência qualquer de arestas adjacentes que ligam dois vértices. O conceito de cadeia vale também para grafos orientados, bastando que se ignore o sentido da orientação dos arcos. Então nós temos aí, né, a sequência de vértices x6, ok? x5, x4 e x1 é um exemplo de cadeia. Uma cadeia é dita ser elementar se não passa duas vezes pelo mesmo vértice. Okay? Então ela é elementar. Um exemplo aqui eu tenho aqui que eu não coloquei ali, vou simplificar aqui, x1, x2, x5, x4. Ela passa pelo vértice somente uma vez. É dita ser simples se não passa duas vezes pela mesma reta. O comprimento de uma cadeia é o número de arestas que compõem. Um caminho é uma cadeia na qual todos os arcos possuem a mesma orientação.
ok? Aplica somente a grafos orientados, o caminho. A sequência de vértices x1, x2, tá aqui, ó, x1, x2, x5, x6 e x3 é um exemplo de caminho. Vamos definir agora ciclo e circuito. Ciclo é uma cadeia simples e fechada. O vértice inicial é o mesmo que o vértice final. A sequência de vértices x1, x2, x3, x6, x5, x4, x1 é um exemplo de ciclo elementar. Tá aí, ó. x1, x2, ok? x3, x1, x2, x3, x6, ok? x5, x4, x1. É um caminho simples e fechado. A sequência de vértices x1, x2, x5, x4, x1 é um exemplo de circuito elementar. Então, o circuito elementar, na realidade, é um caminho simples e fechado. Vamos lá, x1, x2, x5, x4, x1. Ok? Simples e fechado. Fecho transitivo. Fecho transitivo direto de um vértice V é o conjunto de todos os vértices que pode ser atingido por algum caminho iniciando em V. Aí nós temos aí o exemplo, né, de fecho transitivo direto. O fecho transitivo direto do vértice 5 do gráfico é o conjunto x1, x2, x3, x4, x5 e x6. É isso aí, ok? Então, iniciando em x5, né, eu posso fazer essa trajetória aí. Então, iniciando em x5, eu posso partir aí, eu posso atingir, né, os elementos que eu posso atingir, partindo de x5. Então, nós temos o x4, o x1, o x2, o x3, o x5, né, o x5 e o x6. Ok? Então o x5 eu posso atingir por aqui, ó. Bom, note que o próprio vértice faz parte do fecho transitivo direto, já que ele é alcançável partindo-se dele mesmo. Ok? Fecho transitivo inverso de um vértice é o conjunto de todos os vértices a partir do quais se pode atingir V por algum caminho. Aí é o contrário, né? É chegando nele. Então lá é saindo e aqui é chegando. Então, o fecho transitivo inverso de x5 vai ser o x1 é, o x2 é, o x7 é e o próprio x5, né? Note que o próprio vértice faz parte do fecho transitivo inverso, que dele pode se alcançar ele mesmo. E árvore?
Uma árvore é um grafo conexo, sem ciclos. Tá aí, ok? Não tem ciclo. E a arborescência é uma árvore que possui uma raiz. Aplica-se, portanto, somente a grafos orientados, ok? E floresta é um grafo cujos componentes conexas são árvores. Dois exemplos aí de floresta. Grafo planar. É um grafo planar quando existe alguma forma de se dispor seus vértices em um plano de tal modo que nenhum par de arestas se cruze. Ó, então tem três exemplos aí, né? Um vértice, né? Um grafo com 4 vértices, mas eu posso escrever ele de forma planar, né? Temos três representações gráficas distintas para um K4, né? Gráfico completo de ordem 4. Apesar de haver um cruzamento de arestas na primeira das representações, que é esse aqui, gráficas, né? K4 é um gráfico planar, pois admite pelo menos uma representação no plano que haja cruzamento de arestas, né? Então, nós temos aqui uma representação no plano sem que haja cruzamento de arestas. Então, eu fiz duas representações aqui desse grafo aqui. Então, ele é um grafo planar porque as arestas não se cruzam. Eu consigo representar de maneira que as arestas não se cruzam. Ok?